Olá, eu sou o professor Rogério, então, né, esses dias eu estava aqui, né, mentalizando algumas coisas e houve um pedido, né, para falar um pouquinho, né, sobre história, né, como muitos que me conhecem sabem que a minha formação inicial é de história, né, então, nesse projeto aqui, né, eu vou colocar vídeos sobre cada era, né, ou subvídeos, né, falando sobre eras do desenvolvimento humano, como é que esse desenvolvimento humano ele ocorreu. Para não ficar muito longo, então eu vou começar, né, com a história antiga, com a pré-história. Então, no caso, né, como a pré-história, ele é um período que determina a nossa origem, nossas crenças, né, como nós acreditamos que o homem ele surgiu ou ele se criou aqui no planeta, né? Então, como esse vídeo é dedicado à história, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ciência, né? Então, eu não vou entrar no debate sobre criacionismo, evolucionismo, mas eu vou, né, tentar sintetizar aqui um longo período da história humana, né, que é o maior período da nossa história, né, e todos os debates que envolvem ele. Então, se você já gostar aqui, né, se você já está se interessando pelo conteúdo, já deixa aqui o seu like se você acha que é interessante, né, esse conteúdo para te ajudar nas provas ou simplesmente para uma questão de formação, debate, conversa sobre o assunto. Então, você pode se inscrever aqui no meu canal. Se você achar que isso é interessante para outras pessoas, né, compartilhe o mesmo. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa sobre a antiguidade. Então, como é que a antiguidade ela vai ser estudada e como é que essa antiguidade ela tem um papel fundamental para a formação do espírito humano, né? Então, nós seres humanos, né, nós temos ainda muita coisa que nós trazemos das nossas versões iniciais, né? Então, eu não vou falar primitivo, né, porque primitivo nos leva a uma visão de julgamento, né? Então, normalmente, quando nós falamos em algo primitivo, nós queremos falar que é algo atrasado, né? Ou algo que não tem o seu devido valor. Então, eu vou começar aqui a trabalhar a antiguidade oriental, né? Pensando que o homem, a sua antiguidade, como o nosso planeta, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, nós vamos começar a trabalhar essa versão de quando é que o homem ele surge, né? Ele evolui dentro dos princípios básicos, né? Então, baseado em estudos genéticos, antropológicos, paleontólogos e assim sucessivamente. Então, um dos pontos que é muito debatido e pode entrar em contraversão ou uma versão de contrariedade é a questão da pré-história. Então, desde quando eu comecei a estudar a história, desde quando eu me apaixonei pela história, se coloca da seguinte forma, né, que a história humana ela é dividida em antes da história, pré-história e depois da história, né? Que nesse caso, quando nós falamos em pré-história, ele corresponde ao período da história que antecede ao intervalo ou a questão da que vem antes da invenção da escrita, né? Que teoricamente os seus primeiros registros eles são datados de 3.500 anos antes de Cristo, né? E esses registros eles são estudados pela antropologia, pela arqueologia e pela paleontologia. Então, o homem, né, ele começa a desenvolver uma forma de registro das suas experiências que vêm ocorrendo no ambiente a partir de símbolos onde ele pode assim, uniformizar, né? Então, qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico desses símbolos, ele vai começar a interpretar e ele vai começar a ver esses símbolos como uma forma de entender o que está acontecendo em sua realidade, né? Então, eu olho um texto, quando eu vejo um texto, uma propaganda, né, em letreiros, então, quando eu olho aquilo, usando a minha capacidade, o que eu tenho armazenado das minhas experiências, eu vou saber interpretar o que aqueles símbolos estão dizendo. Então, nesse caso, a escrita, ela é uma forma de, né, uniformizar a comunicação simbólica, né, e não uma comunicação oral entre os seres humanos. Então, a questão da escrita, ela é fundamental.
Lógico que nós temos historiadores, existe um debate muito acalorado nos dias de hoje na academia histórica, né, discutindo sobre esse pretexto de pré-história. Então, de uma certa forma ou de outra, nós temos uma visão onde que, né, normalmente, antes da invenção da escrita, havia história, sim, e muita história. Só que nós ainda não temos a capacidade, né, nós ainda não temos como interpretar essa visão de mundo que os primeiros hominídeos eles tinham e por quê, né? Por que cargas d'água eles resolveram fazer esses registros, né? Então, aqui nós temos uma imagem de uma pintura rupestre. Então, essa pintura rupestre, ela tem uma função. Para que que ela serve? Né? Então, isso pode ser considerado uma escrita? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, nós temos esse debate muito acalorado dentro da academia histórica, mas sempre a gente vai discutir muito sobre esse assunto. Então, também pode ser contextualizada para um determinado povo ou uma nação como período da história, desse sobre o qual não há um documento escrito. Assim, no Egito, a pré-história terminou aproximadamente há 3.500 anos antes de Cristo, embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham coexistido com as civilizações após essa data e algumas tribos ágrafas ainda existem em locais remotos. Então, se nós fizermos uma análise mais ampla, né, sobre um ponto decisivo, é o seguinte, então, a partir da data de 3.500 a.C., quando os primeiros povos, principalmente a Mesopotâmia e o Egito, eles desenvolveram uma forma escrita, né, de comunicação, isso quer dizer que todos os povos do mundo, eles também desenvolveram a escrita, né? Então, nós temos muitas coisas a ser debatida, e principalmente a Idade da Pedra, né? Porque nós podemos falar que até os dias de hoje ainda tem pessoas que usam a pedra como ferramenta para a sua existência, né? Então, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Trazendo para o Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Eles viram que os povos indígenas, eles ainda não dominavam a metalurgia, né? Então, os povos que viviam aqui, uma coisa que atraía os indígenas, né? Os nativos, né? Pré-cambrianos, né? Antes do Cabral, né? Eles tinham como atrativo as ferramentas de metal que os europeus traziam junto a si, né? E, nesse sentido, o escambo, ele tem uma parte fundamental dentro desse ponto. Então, mesmo com a escrita, mesmo com a considerada sociedade, os homens modernos, mesmo assim, nesse mesmo tempo, ainda existiam vários grupos que ainda utilizavam a pedra e as formas rudimentares para se comunicar. Como foi colocado aí, até os dias de hoje ainda, né, existem povos ágrafos que não escrevem, então povos que fazem a comunicação da sua cultura, né, que transmitem essa cultura, né, de geração em geração de uma forma oral. E isso é um ponto a ser conversado, por quê? Porque é necessário se valorizar esse grupo, né? Valorizar a valorização desse grupo frente a uma realidade cada vez mais dinâmica. Então, a transição para a história propriamente dita se dá por um período chamado de proto-história, que é descrito em documentos ligeiramente posteriores ou em documentos externos, né? O termo pré-história mostra, portanto, a importância da escrita para a civilização ocidental. Uma vez que não há documentos nesse momento da evolução humana, seus estudos dependem do trabalho de arqueólogos, antropólogos, paleontólogos e geneticistas, ou de outras áreas da ciência, que analisem os restos humanos, sinais de sua presença e utensílios preservados para tentar traçar, pelo menos parcialmente, sua cultura, costumes e credos. Então, essa parte aqui, ela é importante, por quê? Porque quando nós pensamos em sociedade, a história, ela não é uma ciência neutra, né? Então, a história, ela é contada por alguém, né? Então, hoje nós podemos falar que isso é chamado de anacronismo. Então, o anacronismo é quando né, eu vou selecionar uma parte da história e eu vou tentar colocar isso como verdade absoluta, né? Então, eu vou fazer um julgamento a partir dos meus pontos de vistas, né, do meu ponto de vista aqui, do ano de 2023, e dizer que as sociedades primitivas, elas não eram tão valorizadas por inúmeros fatores,
né? Então, no caso, quem constrói a história oficial, né? Então, quem produz a história que chega até nós, né? Que chegou até os dias de hoje, foram, né? No caso, os europeus. E os europeus, eles vão colocar, né? A sua forma de vida, a sua forma de ver o mundo, colocando como ele é o centro, né? Da história. Não é à toa que a representação do mapa mundi tem como central, né? A linha, né? De Greenwich, né? Essa linha ela passa sobre a cidade de Londres, né? Então isso é um ponto, né? Que é bem problemático para ser debatido. Então a história propriamente dita, né? Quando nós estudamos a história sem critérios de valor, né? Sem enaltecer um e menosprezar outro, então eu tenho que pensar a história como uma forma de que todos os períodos eles são importantes para entender a nossa herança, né? Então, nesse caso, nós temos que fazer um estudo multidisciplinar, né? Então, nós temos muitas disciplinas ligadas às ciências humanas para tentar traçar a questão da importância do ser humano naquele período. Então, arqueólogos, então entender, buscar vestígios, né? Então, ruínas, partes de ferramentas, entre outros vestígios que façam com que nós entendemos como é que aquelas pessoas viviam. O antropólogo, né, estudar sociedades atuais e tentar trazer essas sociedades atuais, né, refletindo essas sociedades lá atrás, para tentar entender mais ou menos como que aquelas pessoas viviam. A paleontologia, né, então, estudar a questão dos animais que viviam junto com os seres humanos. Então, o paleontólogo, ele é diferente do arqueólogo, né? Então, o paleontólogo, ele vai tentar entender, né, como é que os animais que viviam junto com os seres humanos, eles faziam essa interação entre seres humanos e esses animais. E também a genética, né? Então, buscar entre indivíduos algumas características que nos levam a um ancestral em comum, né? Então, todos nós sabemos, né, que a ramificação dos símios, né, dos primatas, né, levaram a várias espécies, assim, de prótons humanos. Mas qual foi esse elo perdido? Então, qual foi esse animalzinho aí que fez a divisão entre homens, né, seres humanos da espécie Homo e, né, os símios, né? Então, qual foi esse elo perdido? E traçar, né, essa questão de importância dentro das suas culturas, né, em cada uma, né, tendo o seu devido valor e principalmente os seus credos, né, então as suas religiões. Então, um fator que nos determina, né, que nos faz ser o que somos é a capacidade de acreditar, acreditar em algo metafísico, em algo que nós não conseguimos concretizar fisicamente, mas nós acreditamos nisso, né? Então, no caso, figura de deuses, de entidades, de espíritos e por aí vai, né? Então, cada um, né, tem o seu credo e sua forma de ver o mundo. E isso tem muito a ver com a questão da localidade, né, das experiências físicas, né, e principalmente a questão né, da capacidade de abstrair informações, né, de imaginar, de pegar informações do mundo que nós não conseguimos ver e transmitir para a nossa realidade, né? Então, no caso, a história da investigação sobre a pré-história. Então, em 1823 foi descoberto o primeiro fóssil de um ser humano moderno, né? Então, o ser humano moderno somos nós, Homo sapiens, né? O homem que sabe. Então, em 1829, de um homem de Neandertal, né? Que é uma espécie de hominídeo que viveu na Europa e estava adaptado às questões climáticas europeias. E em 1848 e 1856, mais fósseis neandertais. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Em 1863, os neandertais são classificados. Em 1865, Gregor Mendel, né, publica o resultado de suas experiências genéticas e não genéticas. Então, vamos um capítulo bem espinhoso, né, para nós discutirmos, né, um pouquinho aqui. O Darwin, né, o Charles Darwin, em sua expedição pelo mundo, ele nunca afirmou,
né? Ele nunca bateu o martelo dizendo que o homem ele descendeu do macaco, né? Ele coloca que teoricamente o ser humano ele foi se adaptando às condições climáticas e às questões geográficas que foi impostas a ele. Então, no caso, a teoria do Charles Darwin, ele vai falar sobre a questão da adaptação ao ambiente. Então, o mais hábil, o mais adaptável, ele tem sucesso. Aquele que não é mais a capacidade de se adaptar ao ambiente, ele está fardado ao fracasso. Então, nós podemos levar isso em várias, entre outros estudos, né, entre outros animais. Então, quando nós temos uma modificação drástica do habitat de um animal, isso causa sua extinção ou a sua adaptação. Então, o ser humano, né, nós podemos exemplificar em diversas questões que nós podemos fazer no vídeo aqui de 4, 5 horas, mas não é o intuito, né? Então, nesse caso, o porquê que nós temos homens de pele clara e de pele escura, né? Então, nós podemos criar várias teorias. Então, a questão da capacidade da pele em buscar, né, elementos, né, da energia solar para a produção de vitamina D, é um exemplo. Né? Então, o homem branco, quando o homem, teoricamente, quando ele surge na África, a sua predominância era da pele negra, porque a pele negra ela contém um tipo de proteína chamada melanina. Isso faz com que a radiação solar ela não seja tão prejudicial à sua saúde. Quando o homem ele sai da África e chega à Europa, a lugares mais frios, com um potencial de radiação solar menor, faz com que a pele, para que haja a captação da radiação solar, ela elimina a melanina. Como ele elimina a melanina, depois de gerações e gerações e gerações, esse homem ele se torna branco. Ele se torna com a pele mais clara, com a menor presença de melanina. Isso para quê? Né? Para a captação de radiação solar, que na Europa, em outras localidades do planeta, era o menor. Né? Então, isso faz com que nós pensamos a questão da adaptação. Né? E o Mendel, ele vai falar da questão da hereditariedade genética. Né? Então, a questão, né, de que, né, a genética ela é importante para a transmissão de condições ou de aspectos físicos, né, de um ser para outro. Né? Então, eu lembro muito bem das minhas aulas lá do ensino fundamental, falando sobre genética, que me deixava louco, né? A questão dos estudos de Mendel, como é que uma, uma ervilha verde, ela, junto com uma ervilha amarela, como é que pode ocorrer, qual é a probabilidade dos seus herdeiros, né? Então, isso me deixava louco na época, né? Talvez seja isso que me levou a fazer humanas, mas, né? É importante nós conhecermos um pouquinho. Então, nossos primórdios. Então, há certas dúvidas sobre quais foram exatamente os nossos antepassados mais remotos. Os seres humanos modernos só surgiram em torno de 150 mil anos atrás. Os humanos são primatas e que pertencem a um grupo de grandes símios, sendo originários na África. Então, observando os símios, então observando os primatas, uma das características que nos faz sermos parecidos é a questão do polegar, né? Então esse dedinho aqui opositor, que faz com que a gente pegue objetos, como os outros símios também o têm, né? Então se você observar a mão de um gorila, de um orangotango, de um chimpanzé, essa característica da mãozinha é algo, né, que é comum em todos os primatas, né? Então, só que nós temos várias divergências. Então, realmente, né? Então, quando nós estudamos, né, quando nós pensamos um pouco fora da caixinha, né, nós temos que entender o seguinte, que cada povo, ele vai entender a origem do homem a partir da sua cultura. Se você perguntar para um judeu como é que o homem ele foi criado, lógico, é muito próximo de nós, né? Nós vivemos uma sociedade hebraica cristã, né? Então, a questão do cristianismo ele tem muita herança do judaísmo. Então, inclusive a criação. Mas se nós chegarmos para um africano,
né? Se nós chegarmos a um povo que ainda mantém a sua cultura intacta, né, ele vai explicar a origem do homem de uma forma totalmente diferente, né? Então, cada povo, a partir da sua cultura, dos seus elementos geográficos, culturais, ele vai entender a criação do homem de uma forma específica, de uma forma bem particular. Então, isso faz com que nós tenhamos alguns problemas para trabalhar essa questão da ciência, que teoricamente o ser humano, os primeiros hominídeos ou proto-humanos, eles surgiram em torno de 150 mil anos, né? E na África. Isso nos faz todos sermos afrodescendentes. Então, né, aí fica aí a dica para quem ainda nutre aquela questão, né, de que eu sou superior porque eu tenho certas características, né? Então, esse é um ponto. Então, depois dos últimos ancestrais, né, em comum, né, o orangotango, que surge mais ou menos há 15 a 14 milhões de anos, né, época dos antepassados de todos os grandes símios, né, com o gorila entre 10 e 8 milhões e com o chimpanzé de 7 a 5 milhões. O continente africano sofreu uma série de mudanças climáticas, né, naquela época. Toda a zona equatorial estava coberta por uma selva tropical. A África, de 8 milhões de anos, era mais úmida do que a atual, mas depois aconteceram várias mudanças climáticas até que há cerca de 7 milhões de anos as florestas tropicais começaram a diminuir. Bem, aí, né, nós podemos trabalhar vários pontos, né, que, né, nos levam a pensar como é que esses seres humanos, né, como esses primeiros, né, proto-humanos, eles surgiram, né? Então, o mundo, há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, ele era totalmente diferente do que nós estamos acostumados hoje. Então, as calotas polares, elas estavam maiores, né? Foi, no caso, seria uma das últimas eras do gelo, né? Então, a África, a sua dinâmica da sua fauna e da sua flora era totalmente diferente. Então, no caso, as florestas tropicais, elas chegavam muito próximo à linha do Equador, né? Então, isso faz com que uma grande quantidade de primatas, eles vivam nas árvores, né? Então, grandes primatas. E por conta dessas mudanças, né, climáticas, faz com que as florestas, elas diminuam teoricamente falando, né, no caso, os primeiros hominídeos, eles deixaram as árvores e eles começaram a criar, né, eles começaram a mudar os seus aspectos, né, físicos e seus comportamentos de seres noturnos para seres diurnos, né, porque teoricamente, né, os grandes felinos, eles caçam à noite, né, e isso faz com que os seres humanos, né, os primeiros hominídeos, eles sejam obrigados a mudar também o seu hábito de vida, né? Então, de seres noturnos para seres diurnos, e isso também tem a ver com a questão, né, das mudanças climáticas. E isso vai fazer com que nós tenhamos mudanças nas nossas fisionomias e no nosso comportamento. Então, entre 7 milhões de anos surgiram na África duas espécies pertencentes aos primórdios da evolução dos hominídeos. No caso, aí esses nomes são tristes, né? O Sahelanthropus, né? No caso, é um misto de características entre humanos e símios. Ainda não se pode falar em hominídeos. O Oriuntogênesis, né? Jabibit, mas do qual não se sabe o tamanho do cérebro. E o Sahelanthropus, né? Que entre ele tem um crânio, onde a sua capacidade, né, de cérebro, então o tamanho do seu cérebro em centímetros cúbicos, ele tem mais ou menos a medida de 320 a 380 centímetros cúbicos. Então, os hominídeos da época foram encontrados na Etiópia e na Tanzânia, ou seja, na África Oriental. Seguiram-se esses primeiros hominídeos, o Ardipithecus, tendo o Ardipithecus ramidus, né, existentes há mais ou menos a 5,5 a 4 milhões de anos. E mais tarde, entre 4,1 e 1,3 milhões de anos, viviam os Australopithecus, descendentes dos Ardipithecus. Então, no caso, os Australopithecus, né, que tem a sua principal
né, o seu principal fóssil, que é a Lucy, né, ela foi encontrada na África. Isso demonstra como é que os seres humanos eles vão se modificando. Então, no caso, a sua capacidade neural. Então, o que vai determinar a mudança de uma espécie para outra é seu tamanho do cérebro e como é que esse cérebro ele é capaz de processar informações e produção de ferramentas e de cultura, né? Então, né, isso tem a ver também com como eu posso dizer, a sua dieta alimentar, né? Que nós vamos discutir um pouquinho, né, mais para frente. Então, o Australopithecus. Então, aqui nós temos o crânio da Luz, né, da Lucy, e esse Australopithecus ele tinha um cérebro maior, pernas mais longas, braços menores e traços faciais mais parecidos com o nosso. Esses viviam em grupos constituídos de várias dezenas de indivíduos que viviam em constante deslocamento. Os grupos dispersavam-se quando a seca chegava e a comida era escassa. O Australopithecus tinha provavelmente o conceito de casais, mas não de família. Então, os Australopithecus, eles são os primeiros que nós podemos chamar os primeiros humanos, né? Os primeiros hominídeos, né? Então, no caso, eles tinham algumas características próprias, né? Então, as pernas eram mais longas e os braços eram menores, né? E nesse caso, a questão das pernas menores, né? As pernas maiores facilitava para correr, né? Então, quando via um predador, né? Então, pernas para que te quero. E o braço menor, né? Para uma forma de que ele pudesse, né, se apoiar e ficar um pouco mais ereto, ter uma visão maior. Mesmo assim, ele ainda continuava como quadrúpede, né? Então, ele ainda andava apoiado nos membros superiores, né? E isso é um ponto, né, que vai mudando com o passar do tempo. Mas ele começa a usar utensílios, né? Pegar alguns pedaços de madeira para poder, né, usar como ferramentas para coletar frutos, para atacar outros animais né, e também para promover os conflitos entre eles, né, que uma das características do ser humano é a sua violência, né? Então isso até os dias de hoje, mesmo com toda a nossa racionalidade. Bem, o gênero Homo. Então, há 2.500 anos surge o gênero, né, Homo, o Homo habilis, né, da África Oriental, que começaram a usar ferramentas de pedra feitas por eles, então características do Paleolítico, né, que é da pedra lascada. Então, a carne passa a ser uma importante parte de sua dieta. Eram caçadores, mas também eram necrófagos e herbívoros e tinham um cérebro maior, de 590 a 650 centímetros cúbicos, braços compridos. Então, o Homo habilis, teoricamente, ele foi o primeiro a transformar pedras em utensílios, né? Então, nós podemos fazer inúmeras especulações de como é que isso pode ter acontecido, né? Mas ele vai entender que uma pedra, quando ela é trabalhada, quando ela é modificada, quando se bate uma pedra na outra, essa pedra ela vai ganhar características diferentes, que pode ser a ponta de uma lança, que pode ser uma faca, um raspador, né, para tirar carne do couro, dos ossos de um animal, e ele vai começar a utilizar esses recursos como ferramenta, né? Então, ele era um necrófago, o que isso quer dizer? Que ele comia animais mortos. Então, teoricamente, o consumo de carne pelo ser humano, ele começa a ocorrer quando o ser humano ele começa a recolher, né, o resto de caça, né, o resto da alimentação de outros animais, como grandes felinos na África, o leão, entre outros animais. E, nesse caso, o cérebro com a alimentação, né, então, o consumo de proteína vai fazer com que o nosso cérebro cresça, né, e com isso a capacidade de, né, raciocinar e transformar a realidade a partir das suas necessidades. Bem, então havia outras espécies de homo, né? Então, o Homo rudolfensis, que tinha um cérebro maior e era bípede. Então, ele começa a andar sobre os membros inferiores, que tinha o cérebro maior e, no caso, existe durante a mesma época no Homo habilis. Então, há cerca de 2 milhões de anos surge o Homo erecto. O Homo erecto, ele realmente ele vai começar a andar e projetar o seu corpo usando os membros inferiores. Isso dando uma capacidade maior de visão, podendo
né, caçar e fugir de predadores com um pouco mais de eficiência. Então, seu cérebro era de mais ou menos 810 a 1.250 centímetros cúbicos. E o rosto, ele era mais largo, ele era um rosto mais, né, mais pomposo. E foi o primeiro hominídeo a mover-se para fora da África, indo para o norte e leste. Em 1.800.000 anos existiam também na Ásia e na Europa, também há cerca de 500 mil anos. É o primeiro a usar o fogo. Há 300 mil anos já haviam estratégias elaboradas para a caça de mamíferos corpulentos. A era glacial começou há mais ou menos 1,5 milhões de anos e o nível dos mares desceram em torno de 90 metros. Então, o Homo habilis, ele tem uma característica bem interessante, né? O Homo erectus, desculpa. Então, ele vai conseguir sair da África, né? Então, por conta de mudanças climáticas, vai fazer com que ele comece a se expandir, a buscar novos ambientes, né? Então, isso reforça uma característica, né, de algumas aulas de geografia que eu postei aqui, de que o ser humano, uma das características naturais do ser humano é ele ser nômade, é ele buscar melhores condições de vida. Então, há mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás, na última era glacial, os mares eles vão descer, né? Então, o que isso quer dizer? A água ela vai ficar concentrada nos polos. Então, isso vai fazer com que os oceanos eles desçam em torno de 90 metros. Isso ajuda, né, para que os seres humanos eles consigam se espalhar por todo o planeta, né? Então, nós podemos dizer que essa obra da casualidade, né, climática faz com que, né, os seres humanos eles consigam sair da África, né? Então, com isso, ele vai desenvolvendo todas aquelas características que nos faz sermos tão plurais, né? Então, o ser humano, mesmo tendo características semelhantes, né, no caso do nosso organismo, nós somos plurais de uma forma abstrata da cultura. Bem, então, a partida da África, né? Então, a África foi o nosso berço, mas não é o nosso fim. Então, há uns 50 mil anos, os seres humanos lançaram-se à conquista do planeta em diferentes rumos, desde a África. Então, um rumo alcançado foi a Austrália, o outro chegou à Ásia, e para longo se dividia em dois grupos, na Europa, e outro caminho cruzou o Estreito de Bering, chegando na América. E as últimas áreas a serem povoadas foram as ilhas da Polinésia, durante o primeiro milênio depois de Cristo. Então, o ser humano em si, né, ele tem, né, uma experiência, né? Então, o ser humano, ele sai da África e ele vai começar a buscar novos recursos. Então, o ser humano, ele chega na Ásia, né? Então, ele ocupa toda a Ásia e ele, quando ele ocupa a Ásia, ele vai se dividir em dois grupos. Um grupo que vai para o norte, né, que vai ao sentido da Sibéria. Então, quando ele chega da Sibéria, ele vai ultrapassar o Estreito de Bering, que lembra quando nós falamos que o mar, os oceanos tinham recuado 90 metros por conta da última era glacial, então isso facilita a questão das navegações. Então, os seres humanos, eles começam a chegar em outros continentes, a dominar outras ilhas, pensando que essas ilhas, elas estavam mais acessíveis, né, por conta dessa diminuição na quantidade de água existente nos oceanos. E o homem, ele vai teoricamente chegar na Polinésia, né, nas ilhas da Polinésia, no primeiro milênio depois de Cristo. Então, o ser humano, né, ele também existem duas teorias, né, que nós podemos explicar, né, a chegada do homem na América. No caso, né, quando eu comecei a estudar história lá na década de 80, né, quando eu estava no meu ensino fundamental 2, assim, foi transmitido que a única forma do ser humano em povoar a América foi quando ele passou pelo Estreito de Bering e ocupou a América a partir daquele ponto. Quando nós estudamos mais afinco, né, a questão genética, a questão antropológica, o ser humano, ele também ele foi, né, ele chegou na América a partir, né, das navegações por essas ilhas da Polinésia, né? Então, houve duas ondas migratórias. Se você pensar bem, um fóssil antigo,
né, que é encontrado aqui no Brasil, do hominídeo mais antigo da América, que é a Luzia, ela tem traços muito próximos aos povos da Austrália, né? Então, né, nós temos um grande caminho para se estudar, né, para se chegar a algumas conclusões. E, né, no caso, o povoamento da América, ele é um ponto decisivo para a criação de vários tipos, né, de especulações. Mas, né, isso também faz com que nós tenhamos algumas teses que tenta colocar que nós, seres humanos modernos, então o Homo sapiens, ele se desenvolveu, né, em momentos simultâneos em vários locais do planeta, de uma forma simultânea, como se a genética ela pudesse ser tão simples assim estudada. Mas, né, vamos debater um pouquinho isso aí. Então, falar um pouquinho dos neandertais. Então, os neandertais, eles eram mais robustos, eles eram mais fortes, com um cérebro grande e viviam na Europa, no oeste da Ásia. Sobreviveram até 24 mil anos e coexistiram com homens modernos, o Homo sapiens, o homem que sabe, e podiam mesmo acasalar entre eles, se bem que com as suas descendências acabavam ter problemas de fertilidade. Então, estudos apontam que o homem de Neandertal eles têm muitas características, ou eles tiveram muitas características próximas a nós, seres humanos, né? No caso, o Homo sapiens. Então, o homem de Neandertal, né? Ele também produziu arte rupestre, né? Então, ele também pintou a sua realidade no fundo das cavernas, principalmente uma das maiores descobertas foram nas cavernas da França, né? Então, da presença desses hominídeos, né? Desses Homo de Neandertal, e como é que eles são importantes para entender a evolução, né? No caso, a modificação dos seres humanos. E, principalmente, né? Alguns colocam que, com o acasalamento entre seres humanos, no caso, o Homo sapiens e o Neandertal, poderia ocorrer a infertilidade. Mas, né, estudos dos genomas apontam, né, podem apontar com um pouco mais que nós conseguimos coletar um pouquinho do DNA, né, desses neandertais, se nós temos alguns traços genéticos desses neandertais, né? Então, é um ponto, né, que nós temos que buscar informações, né, estudar um pouco mais com cuidado. E a origem do homem moderno, né? Então, a origem do Homo sapiens atual, né, é bastante discutida, mas a maioria dos cientistas apoia a teoria da Eva mitocondrial, apoiada na tese genética, em vez da teoria da evolução multirregional, né, que defende que os seres humanos modernos evoluíram em todo o mundo ao mesmo tempo, a partir da espécie Homo, lá existente e que se reproduziram entre si durante várias migrações que supostamente fizeram. Os primeiros fósseis totalmente humanos foram encontrados na Etiópia. Estima-se que viveram há mais ou menos 160 mil anos. Então, o ser humano em si, o homem moderno, o Homo sapiens, né, que vem de o homem que sabe, ele teria surgido, ele teria evoluído, né, daqueles proto-humanos, ou, né, no caso, ele poderia ser uma nova espécie, né, que ele tem a sua origem estimada em 160 mil anos, né? Então, ele vai ter, principalmente, as suas características, diferentemente do Neandertal. O Neandertal e o Homo sapiens, ele tem o seu cérebro muito parecido. Então, o tamanho dos seus cérebros não são tão gritantes, né, que faça com que, né, eles tenham alguma diferença. Mas o Homo sapiens, ele tem uma capacidade, como o corpo dele é muito mais assim adaptado a correr, a subir, a produção de ferramentas. Então, aí o homem ele já passa da idade da pedra para a idade dos metais. Isso vai fazer com que isso seja um ponto decisivo para a sua expansão, né? Então, há mais ou menos 160 mil anos, né, o homem moderno, ele tem a sua dominação de todo o globo. Então, a teoria da Eva mitocondrial, ele tem uma questão sobre um evento geológico que foi a erupção de um vulcão, né, de Toba, né? Então, teoricamente, nesse período, como ocorreu uma mudança climática gritante no planeta, então, essa erupção
fez com que toneladas e toneladas de poeira vulcânica cobrisse a nossa atmosfera. Isso fez com que a população humana diminuísse a mais ou menos 200 mil, né, em torno, desculpa, de 10 mil, né, de 10 mil exemplares. Então, a maioria delas, né, a maioria desses exemplares eram mulheres. Então, nesse caso, por isso a Eva mitocondrial, né? Então, no caso, essas mulheres começam a se espalhar e vão começar a formar uma população, né? Uma população cada vez mais diversificada. Então, tudo, né, quando nós pensamos em catástrofes, né, essa catástrofe ela também foi decisiva para a formação dos seres humanos. Pode ser que foi uma das pontas, né, ou uma das partes que fez com que nós, né, conseguíssemos, né, superar outras espécies que eram muito mais evoluídas que nós e tinham mais características que pudessem ser, né, predominantes às nossas espécies. Então, a capacidade da comunicação. Então, o que nos difere dos outros animais é isso que eu estou fazendo aqui. Então, estou comunicando ideias para vocês a partir da minha fala, né? Então, se nós formos levar em consideração todos os seres humanos, quando nós olhamos o aparelho respiratório, né, dos seres humanos, todos são iguais. Mas então, por que, né, nós temos uma diversidade enorme de línguas, né, de formas de comunicação, né? Então, diferentemente de outros animais, como os gatos, os cães, né, que eles também se comunicam, mas eles usam sons, né, muito rudimentares para se comunicar. E porque nós, seres humanos, nós temos essa capacidade gigantesca, né, de produção de sons e de significados para esses sons, né? Então, os seres humanos, há mais ou menos 250 mil anos, um dos maiores saltos evolutivos foi a capacidade, né, de falar, de se comunicar. Então, antes mesmo, o ser humano ele tinha uma forma de comunicação muito rudimentar, que é a questão dos grunhidos, como qualquer um outro tipo de animal. E a partir de 250 mil anos aproximadamente, né, o ser humano ele começa a criar as suas línguas, né? Então, o Homo habilis e o Homo erectus, eles já tinham um tipo de comunicação, né, próprio. Então, nesse caso, né, além, né, da capacidade de se adaptar ao ambiente, o ser humano ele também começa a abstrair as ideias, né? Ele começa a criar códigos de comunicação muito específicos. Então, tudo isso aqui que eu estou falando aqui para vocês é porque vocês, né, entendem, ou vocês foram educados, ou vocês foram trabalhados sobre uma visão, né, da questão da língua portuguesa. Se não fosse isso, vocês não entenderiam aquilo que eu estou falando, né? Então, é um ponto também importante de ser conversado, a comunicação. E como essa comunicação, ela é importante para a transmissão do nosso conhecimento. A arte na pré-história. Então, no caso, o ser humano, diferentemente das outras espécies, né, o ser humano, ele tem a capacidade, né, de buscar e, de uma certa forma ou de outra, né, o ser humano, ele vai retratar o seu ambiente, a sua realidade, aquilo que ele está vendo, né? Então, no caso, o ser humano, ele vai começar, né, a representar o ambiente que ele vive, né, a partir de imagens e interpretações do mundo. O que é arte, né? Então, há cerca, mais ou menos, em torno de 35 mil anos antes de Cristo, surge a arte paleolítica na Europa. E há 25 mil anos surgiram as figuras das Vênus. Há 21 mil anos, as pinturas rupestres Altamires e Las Calces, né, mais pequenas esculturas, né, a Vênus de, né, Wilamdorf, né, consideravam-se o símbolo da fertilidade. Ela tinha mais ou menos, ela tem, né, 11 centímetros de altura e 24 mil anos ou a 22 mil anos, expectativamente. Então, em torno de 35 mil anos, o homem ele começa a tentar interpretar a sua realidade. Então, as primeiras formas de representação do corpo era o corpo feminino, né, por vários motivos. Então,
sempre a mulher ela era tida como o centro da vida, porque era ela que dava vida, né? E principalmente as pinturas do fundo das cavernas, elas eram feitas, né, para retratar o seu dia a dia. Então, no caso, apesar das convicções, das consolidações da religião, né, no período neolítico, a arqueologia registra no Paleolítico houve uma religião primitiva baseada no culto de uma deusa mãe, né, ao feminino, a associação deste ao poder de dar à luz. Foram descobertas no abrigo de rochas, né, Cro-Magnon, né, no caso uma espécie de homo, né, entre o Homo erectus e o Homo sapiens, né, uma forma de representação feita por conchas de cauris, né, descrita o portal por onde vinham as crianças. Então, no caso, eles vão retratar um corpo feminino, né, como o portal da onde se vinha a vida, né? Então, parte dessa obra tinha um pouco de ocre vermelho que retratava o sangue. Então, as escavações, nesse caso, vai começar a trabalhar o ritual que a mulher estava no centro das ações desses rituais e os homens estavam à margem, né? Então, isso muda algumas perspectivas de que o homem, ele sempre foi o centro, né, da sociedade humana, né? Quando nós trabalhamos, né, a questão cultural, né, a questão das culturas primitivas, o homem ele tinha um papel secundário, né, dentro dessas culturas, né, dessas culturas paleolíticas. E esse culto das Vênus é um exemplo, né, que nós podemos dizer que alguma coisa mudou, né, mais recentemente, que fez com que essa ordem ela se alterasse, né? Então, colocando o homem no centro, né, das ações, principalmente a questão das religiões, e as mulheres ficaram de novo, né, elas mudaram sua posição. Na verdade, as primeiras civilizações humanas, elas têm essas características alternadas, né? Principalmente a questão de que a mulher, ela era representada como parte essencial para a vida. É, né? Então foram encontrados objetos pequenos, né, de pequeno porte, mesmo instrumentos musicais como flautas feitos de ossos, e as esculturas, né, mais antigas tinham função ritualísticas. Então as formas femininas acreditavam se fosse a evocação da fertilidade, elas ficaram conhecidas como Vênus, né, no caso da esteatopigias, né, que são esculturas pequenas que apresentavam características comuns, como formas arredondadas, seios volumosos, cabeça e face coberta com uma espécie de vasta cabeleira. Então, as mulheres, né, no caso dessa grande parte do nosso, né, da nossa cultura, ela tem um papel central, né, na construção do espírito humano. Então, o Mesoelítico. Então, esse período ele vai de em torno de, né, de 13.000 a 9.000 anos antes de Cristo, e é o termo empregado para dominar o período pré-histórico, né, que serve de transição do Paleolítico para o Neolítico. Então, presente com, né, pelo menos com a duração razoável, apenas em algumas regiões do mundo onde houve a transição direta entre os dois períodos, né? Então, nós temos várias interpretações sobre a questão da pré-história. Então, né, o que significa mesolítico, né? Então, idade da pedra, né, meso, né, e médio. Então, entre esses dois períodos, né, entre o paleolítico e o neolítico. Então, esse período, ele principalmente ele se caracteriza pela sociedade caçadoras e coletoras. Então, é um momento, né, onde o homem ele começa a usar as pedras de diversas formas e como é que isso, né, vai caracterizar principalmente para a formação da sua cultura, a invenção da agricultura. Então, um ponto que vai fazer com que nós mudemos realmente a nossa forma de ver o mundo, então o ser humano, ele se torna o que é hoje, é quando ele consegue produzir a sua própria comida e criar os animais para vários tipos de utilidades. Então, isso começa a mais ou menos a 10.000 anos antes de Cristo. Praticamente, né, entre 10.000 até 6.000, o homem ele vai começar a produzir alguns tipos de agricultura, né, específicas. Né? No caso, né, o conjunto humano da capacidade de criar animais e cultivar plantas passariam a ser produtores. Então, a agricultura foi inventada em várias partes do mundo, como não, né? Como
igualmente, né, no caso, de uma forma comum, em diferentes épocas, independente das outras áreas. O primeiro foi no Oriente Médio, né, o que nós chamamos de crescente fértil, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, onde se espalhou em várias zonas do mundo, como o norte da África, excluindo o Egito, porque o Egito faz parte do crescente fértil, e os Balcãs, há mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. Então, quando nós olhamos essa imagem, é uma imagem egípcia, né, mostrando como é que o homem ele preparava o solo com o uso de animais, né, no caso bovinos, para cuidar da terra e fazer com que essa terra realmente desse frutos. Então, aqui nós temos uma imagem do crescente fértil. Então, quando nós falamos em crescente fértil, é uma lua que se forma entre os principais rios, né? No caso, o rio Nilo, o rio Jordão, o rio Tigres e o rio Eufrates, dando início às três maiores sociedades que fazem parte da elaboração da nossa cultura. No caso, o Egito, a Mesopotâmia e a sociedade hebraica, né, que é uma sociedade que tem como um dos seus principais inícios, né, do caso da fuga de Abraão ali da Mesopotâmia, que a gente vai falar um pouquinho ainda no próximo vídeo sobre essas sociedades, principalmente Mesopotâmia, Egito, né, os povos que viviam ali no norte da África e principalmente, né, a sociedade hebraica e a descoberta dos metais. Então, por volta de 6 mil anos antes de Cristo, o ser humano ele vai conseguir pegar elementos da natureza e vai começar a transformar esses elementos em metais. Então, o surgimento da metalurgia, que foi na região de Anatólia e na Mesopotâmia, Turquia e Iraque nos dias atuais, em aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, e até 4 mil anos se espalhou pelo Planalto do Irão, Cáucaso, delta do Nilo e até 3 mil anos antes de Cristo dirigiu-se ao sul da Europa, da Polônia, da Alemanha, da França, das Ilhas Britânicas e depois até 2000 antes de Cristo a Dinamarca, resto da Polônia, parte dos países bálticos e a Bielorrússia. Então a chavinha da humanidade ela muda quando ele começa a extrair pedras e transformar essas pedras em metais, principalmente o bronze, o cobre e depois o ferro, né? Então, a idade do ferro ela é predominante para a expansão humana, né, no planeta. Então, aqui nós temos a bibliografia do vídeo, né? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, ficou muito além daquilo que eu estava planejando, mas vai surgindo coisas na minha cabeça e eu vou colocando elas, né? Então, é normal que isso ocorra, né? Então, já agradeço a você que teve a paciência de ficar aqui comigo durante esse período, né? Você que gostou aqui do vídeo, né? Deixa o seu like aqui, né? Faça o seu professor feliz, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você acredita que esse ponto, né? Esses estudos podem ser bons para outros, né? Para que nós possamos estudar mais ainda sobre a história, a parte das ciências humanas, né? Compartilhe esse vídeo e o meu canal para os seus amigos. Muito obrigado e vamos continuar o nosso convite aqui, porque estudar é o meu melhor convite para vocês. Muito obrigado, até a próxima.